Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 30 minutos deste dia 14 de agosto de 2023, segunda-feira, iniciar de mais uma semana, agradecendo o Senhor pela semana que se passou e por essa semana Ele já nos concede. E no iniciar da semana, segunda-feira, nós temos o nosso culto de louvor e de glorificação ao nome do Senhor. Nós estamos iniciando nesse momento o nosso pré-culto. O pré-culto é onde o pastor que conduzirá o culto da noite, ele passa aqui no estúdio da Rádio Manaim e bate um papo conosco. Depois, no término ali, 7:55, ele vai para o estúdio da TV para poder conduzir o culto da noite. E o pastor que estará conosco hoje, ele geralmente está do lado de cá fazendo as perguntas. E hoje ele está sentado do lado desse lado de cá e estará sendo nesse bate-papo nosso aqui, ele vai ser o entrevistado, o pregador da noite. E era o entrevistador, e é entrevistador, hoje será entrevistado, já você vai saber quem é, mas primeiro nós vamos perguntar a você se você já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Já? Que maravilha! E você ainda não? Então se inscreva, ative o sininho de todas, para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata e desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, de aprendizado daquilo que é da parte do Senhor, anunciar o Evangelho eterno. Nós temos vários conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Por exemplo, esse pré-culto, o culto, depois tem o Manaim News, logo após tem o Ligue 0800 na segunda-feira. Na terça-feira nós temos o Momento da Doutrina. Quarta-feira agora iniciará mais um programa de pastor para pastor. Na quinta-feira nós temos um programa destinado para os jovens, nos dias da minha mocidade. Sexta-feira nós temos um programa voltado para a família, um projeto de Deus. São vários os conteúdos, as EBDs, o programa Anunciando o Evangelho Eterno, aulas para crianças, intermediários e adolescentes. São muitos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata, e nós podemos desfrutar de tudo isso através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E eu quero fazer uma pergunta também, e já vou fazer aqui perguntando a você. Estou aqui com o meu celular, já deu o seu like? Dá o seu like para poder esse conteúdo ser também direcionado a pessoas através da própria plataforma do YouTube. Quando você dá o like ali, o vídeo toma relevância. Claro que todo vídeo que fala de salvação, que fala do Senhor Jesus, ele tem a sua relevância, mas a própria plataforma YouTube, ela indica para outras pessoas. A gente, não passa os links, então o próprio YouTube vai fazer isso por nós também, vai nos ajudar através dos likes que nós damos através ali do cliquezinho, que não custa nada, Então, vamos começar então aqui o nosso pré-culto de hoje, e desse lado de cá o entrevistador hoje será nosso querido irmão William Souza, que está conosco aqui no estúdio. William, a paz do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor, irmão Elias, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Muito feliz de estar aqui hoje, segunda-feira, um dia muito especial, culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor. E respondendo a sua pergunta, já dei meu like aqui. Opa. Tá? Já compartilhei o culto. E eu passo a palavra para você apresentar o nosso entrevistado, que está sempre do lado de cá. E hoje está do lado de lá, ansioso em responder as nossas perguntas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o nosso querido pastor Edson Ian. Pastor Edson Ian, queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus, querido. Paz, Senhor Elias Faé, paz, Senhor William, a paz do Senhor a todos os irmãos, os ouvintes que estão participando conosco agora. Vamos então, William. Hoje o entrevistador será entrevistado. Vamos começar. Vamos lá. Eu vou começar perguntando ele, Elias, como que começa essa história, A gente vai... Eu tava falando para ele aqui, olha, nasci em 84, ele falou assim, em 84 eu conheci a obra. Eu falei, opa, então já tem um tempinho bom aí, a minha idade aí só de obra. Pastor, fala um pouquinho pra gente como é que foi o começo, as experiências,
O que o senhor pode trazer para nós aí nessa noite? Amém. É importante falar sobre isso, porque muitos aqui vêm aqui na TV Manaim, na Rádio Manaim, diz que esse pastor, né, tá aí, apareceu aí, né, mas tem uma história longa na obra. Em 1984, em Florianópolis, Santa Catarina, né, eu conheci a Igreja Cristã Maranata, mais especificamente no segundo semestre de 1984, e foi assim, 3 cultos e definido pela obra. Eu já vinha conhecendo algumas igrejas, né, participava de igrejas, mas o terceiro culto na Igreja Cristã Maranata tive uma experiência muito maravilhosa, que outra vez eu posso contar, é um pouco longa, né, então, mas foi uma bênção muito grande. Estou na obra desde 84 e pastor desde 93. Fui coordenador lá em Santa Catarina, agora recentemente era coordenador da área da Palhoça, que faz parte da Grande Florianópolis. Eu queria mandar um abraço para a Igreja da Barra, a igreja que eu pastoreava antes de vir para cá, né? Toda a igreja, os irmãos muito amáveis, uma igreja que o meu coração ficou lá, né? Principalmente crianças, adolescentes. Tinha um grupo muito bom de instrumentistas, de adolescentes, né? E uma igreja muito amada, que eu tive muitas experiências. Me passou esse período da Covid com a igreja, e uma igreja que cresceu, se fortaleceu, né? E o meu coração, parte do coração ficou lá com a Igreja da Barra. Um grande abraço aos irmãos da Igreja da Barra. Pastor, esposa, quantos filhos, netos? Fala pra gente. Tenho 3 filhos homens, né? Os 3 estão na obra. Um é ungido, mais velho, Samuel. Aí o do meio, Paulo, é instrumentista, ama muito o louvor. E o mais novo, Thomas, é diácono. As 3 esposas, né? A esposa do mais velho, a Grazi, depois a Tainá e a Beatriz, são filhas que nós ganhamos, né? São muito queridas. Tenho 3 netinhas. Tem a Duda, a Lise e a Catarina. Falando em Catarina, acabou de nascer, agora pouquinho, acho que não deu 1 hora ainda, nasceu a Catarina, a filha do nosso companheiro de trabalho aqui, o Johnny, e a Lohane, né? Então, parabéns ao Johnny, a Lohane e a Catarina, que o Senhor abençoe. Estamos orando muito por ela, para que o Senhor dê essa bênção e, né, cuide dela. Amém. Glória a Deus. És uma ovelha para esse rebanho maravilhoso. Agora, pastor, vamos falar do lado profissional. O senhor vem da área de televisão, né, trabalhou muitos anos lá em Florianópolis. Conta pra gente essa jornada do senhor lá e aqui agora, né? William, assim, uma coisa, eu quero fazer um parênteses aqui, né? O William é o gerente geral aqui, principalmente gerente técnico, né? E o William foi a pessoa que me deu as boas-vindas aqui. Foi muito importante as boas-vindas do William, em particular para mim. Eu me senti em casa quando eu cheguei aqui, e fica essa palavra aqui para o William, servo do Senhor, como toda a equipe aqui. Eu comecei na vida profissional com 19 anos. Na verdade, eu tinha 18 anos e aí saí da Escola Técnica Federal, e naquela época, quem saía da Escola Técnica Federal, as empresas estavam ali na porta, a Itaipu, a VEG, a COA, e tinha uma empresa de televisão lá recrutando profissionais na escola técnica. E aí aquilo, na época, me chamou a atenção, e teve assim uma coisa que me definiu em escolher trabalhar na televisão lá. O nome da empresa era RBS TV, de uma família de judeus, pessoas foram muito boas para mim. Mas o que me chamou, porque aquele emprego seria em Florianópolis. Todas as outras eu teria que sair de Florianópolis.
a Vega eu teria que ir para Jaraguá do Sul, a Itaipu eu teria que ir lá para o Paraguai, para Foz do Iguaçu, para aquela região lá. E a TV era em Florianópolis, só que todo mundo queria a TV, né? Então houve um recrutamento, ficamos fazendo uma semana de provas, né? E daí eu fui chamado. Quando eu fui chamado, eu mesmo tinha completado, eu completei 19 anos em março. Em abril, dia 1º de abril, né? Uma data que ninguém gosta muito, né? No mundo aí falam que tem a ver com mentira, mas foi o dia que eu fui contratado e foi meu primeiro e último emprego, né? De lá eu vim para cá, me aposentei, daí fui convidado pelo presbitério para vir embora. Meus filhos estão todos encaminhados profissionalmente, afetivamente, né? E aí eu e minha esposa sempre me acompanhou em tudo. E aí a aposentadoria acabou, né? Voltamos aqui, estamos aqui com a TV Manaim, com essa equipe tão maravilhosa de profissionais e servos, né? Aqui nós temos um grupo de servos. A rádio, a TV são homens de Deus, servos do Senhor. Amém. Pastor, às vezes a gente recebe aqui pessoas jovens, né? E eles expressam um grande desejo em trabalhar nessa área, né? De televisão, de rádio, de cinegrafia. E hoje, você ser um profissional de mídia, né? Todo mundo é meio que profissional de mídia, né? Com o celular hoje, você faz muita coisa. Mas eu queria, o senhor tem muita bagagem, né? Uma carreira extensa, e poderia falar alguma coisa para quem está nessa área, quer começar, quer avançar, o que ele pode olhar, para onde que ele pode se voltar para não cometer erros e ser mais assertivo? Assim, como profissão, o jornalismo hoje tem muito campo. Agora é uma profissão assim que poucos, para quem quiser ganhar dinheiro, né, na vida profissional, poucos ganham muito dinheiro, né? E outros conseguem sobreviver e sobreviver bem, né? É uma profissão que tem mercado, né? Principalmente agora com o YouTube e tantas outras plataformas. Um jornalista, por exemplo, ele pode ser um assessor, pode ganhar bem nessa área, profissionalmente, e rádio, TV web. Hoje tem um campo muito grande. E também ainda existe e precisa, né, ter bons repórteres e boas pessoas com bom caráter trabalhando nessa área, né? Recentemente foi desgastado muito, né, porque houve um envolvimento com política, e há uma ética, né, no jornalismo, que eu sempre aprendi isso na empresa que trabalhei, que televisão, rádio não poderia se envolver diretamente com política. A empresa que eu trabalhava lá no Sul era muito ética quanto a isso. Se um comentarista, um apresentador, ele se candidatasse a qualquer cargo público, né, mesmo que fosse de assessor, imediatamente tinha que se desligar da empresa e não voltaria, né? Não voltaria. Eu me lembro de um caso de um excelente profissional que ele entrou numa campanha, e aí a campanha, até ganharam a campanha. Quando terminou a campanha, ele queria voltar para o mercado, e o mercado se fechou para ele, né? Então ele teve daí se manter no mercado, por dizer que é um outro mercado, né? Que também é um mercado profissional. Sim. Bom, mas uma coisa não combina com a outra, pela ética não combina, né? Então precisa de bons repórteres, bons profissionais da área de rádio e de operação nessa área, precisa de bons profissionais. Então é um campo que ele é atraente. Eu sempre achei atraente, sempre gostei. Pelos desafios, né? Ele é desafiador, né, pastor? Ele é desafiador e é todo dia uma história diferente. Agora, Elias, eu vou perguntar para ele o seguinte: ele estava lá do outro lado, trabalhava em uma emissora,
e agora em outra emissora, né? Queria saber qual é o sentimento, sabe, do pastor Edson. E também como espectador, né, William? Exato. Tem os dois lados aqui, né? Ele também era espectador na outra empresa, mas agora espectador aqui qual é o sentimento que ele tem, né, Elias? Assim, o William e Elias Faé e os irmãos que estão nos acompanhando. Por 3 vezes, quando eu me senti como um servo do Senhor, eu quis sair da empresa. Eu trabalhava porque achava que não era um bom lugar para um servo do Senhor, né? Tinha algumas situações ali, novelas e coisas que, se bem que eu trabalhava junto com jornalismo, né? Sempre trabalhei com o jornalismo, mas como envolvia tudo, eu me dei vontade de sair. Uma vez eu procurei o pastor, daí na obra, né? Eu procurei o pastor, e ele me levou para o grupo da exceção. E lá o Senhor falou assim: não sai, porque eu tenho um propósito nisso. Foi eu que te coloquei lá. Eu tenho um propósito. Já estava no meu plano. E aquilo ali me trouxe assim um descanso, né? Por isso que quando agora veio o convite, eu não pensei 2 vezes, né? Só conversei com a minha esposa, mas eu sabia também a resposta dela, né? Sempre esteve junto comigo. Quando o presbitério convidou para vir para cá, para estar junto com a TV Manaim e Rádio Manaim, não tive dúvida nenhuma, porque eu lembro da promessa que o Senhor deu lá, que o Senhor teria que estaria dentro dos planos do Senhor. E aquilo que tu perguntasse, William, uma coisa é tu trabalhar para o Senhor, para a obra do Senhor, essa obra que nós amamos tanto, né? Nós acordamos e dormimos pensando na obra, né? Tem uma mensagem que eu sempre gostei de trazer, que é ali de José, né? José, quando Jesus nasceu na casa dele, ele tentou deixar Maria, deixar o Senhor, mas quando ele entendeu o nascimento do Senhor, que o Senhor disse: olha, foi gerado em ti é do Espírito Santo, não temas, né? José fugiu para o Egito, escondeu Jesus todos os dias. Tenho certeza que José pensava assim, ele ia trabalhar, né, carpinteiro, ele ia trabalhar e pensava assim: Jesus está vivo na minha casa, né? E nós acordamos e dormimos assim: o Senhor está vivo na minha vida. Glória a Jesus. Essa é a nossa vida, né? Glória a Deus. Essa é a obra que nós amamos, que conhecemos. E William, o pastor veio de Santa Catarina para cá, né? O pastor, no caso, se aposentou nessa empresa, né? E está trabalhando mais. Um servo do Senhor que, quando saiu, também saiu com louvor, né? Sim. Um excelente profissional, um servo do Senhor e um profissional, né? Como o pastor disse, deu vontade de sair dali, mas o senhor era um profissional, o senhor buscou ao Senhor, né? E o senhor deu a direção. Se o senhor sai dali, o senhor de repente entraria num outro caminho, outro trabalho, e não estaria, de repente não estaria aqui conosco, né? Então, tudo projeto do Senhor. O senhor deixou a empresa, recebeu o convite, veio para cá, veio com a esposa, né? Aliás, tem que mandar um abraço para a esposa, né? Os pastores que vêm aqui, às vezes quando esquece de mandar um abraço para a esposa, não tem jeito. Meu Deus, que Dona Ida está escutando. Eu sempre fiz uma brincadeira com ela no aniversário dela. Eu escrevia querida, aí o Ida, querida, eu botava com ele letra maiúscula, né? No cartãozinho, porque é a minha querida, né? Isso mesmo. Maravilha. Sebastiana Gonelli, os irmãos participando aqui no nosso chat. Que bênção, estou aqui em Juiz de Fora acompanhando o pré-culto. A Madalena Furtado, amo muito o pré-culto, maravilhoso. Assisto sempre, a paz de Senhor Jesus. A Lourdes Campos, abraços ao pastor Edson, que foi uma bênção para nós aqui em Florianópolis. A Lourdes do Centro está mandando um abraço. Lourdes, lá do começo, ela é das primeiras. Maravilha. Glória a Jesus. Fiel. O tempinho tá... Tá apertado, mas hoje é um culto de segunda-feira e, além de perguntar do texto aqui pro pastor Edson, é um culto particularmente para mim muito especial, o culto de segunda-feira, mas eu queria que ele, com as palavras dele, deixasse pra gente
o como é bom glorificar o Senhor nesse dia, né, pastor? O nosso povo entendeu muito bem o mistério do louvor. O louvor é um mistério, né? O texto que eu vou usar na mensagem hoje, ele está lá em 2 Reis 3:15, que diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, sobre Eliseu, né? A mão do Senhor, o poder do Senhor. Então, o mistério do louvor e a bênção do louvor, da igreja glorificar, e aqui fica uma palavra para os instrumentistas, né? Os tangedores, e também os grupos de louvores, né? Os cantadores, né? Como é importante o louvor, né? E é isso que será o culto hoje. A importância da igreja entender o louvor, e a igreja cristã Maranata entendeu muito bem esse mistério do louvor, como agrada o Senhor o louvor, e também a importância dos instrumentistas e de quem se dedica na obra ao louvor, né? Porque Elias foi chamado aqui, né, para dar uma palavra do Senhor, e ele diz: trazei-me um tangedor, né? Traz um instrumentista aí. E quando o instrumentista começou a tocar o seu instrumento, a mão do Senhor, o poder do Senhor veio sobre Elias, e aí veio a profecia, veio a palavra do Senhor de bênção ali sobre o povo. Então, a importância do louvor, né? Resume a importância do louvor. Glória a Deus. Elias, vou encerrar minha fala porque o nosso tempo tá encerrado. O pastor Edson precisa ir pro outro estúdio, mas vou fazer agora o contrário. Aquilo que ele falou de mim, eu vou falar para nossa audiência aqui, Elias, o quão importante foi a vinda do pastor Edson, né? Hoje, o pastor Edson é um pastor que está do meu lado, assim como o pastor Josias, né? Um pastor que a todo momento está presente aqui com a gente, na hora de orar, na hora de buscar, é uma necessidade. Então, assim, a gente sempre teve o pastor Josias, e todos sabem o quanto o pastor Josias é atarefado, com tantas responsabilidades. E o pastor Edson vem, né? E, assim, foi assim um carinho, um zelo, com todo o profissionalismo dele, né? Os 40 anos que ele tem de TV Globo, RBS, ele chega com uma humildade, né? Entendendo como é que era a sinergia aqui de toda a produção. Então, assim, eu particularmente já falei isso para ele, o quanto eu fico feliz dele estar conosco, o quanto ele é amado, né? E quanto ele conquistou, não só aqui a todos, mas, assim, particularmente a questão técnica de entender como é que é o nosso trabalho. Não tem uma produção sequer que o pastor Edson não esteja, entendeu? Tá com a gente de 6 até a hora que acaba a última produção, tá com a gente no Manaim. Então, pastor Edson, a gente fica muito feliz de ter o senhor aqui, né? O carinho com que você tem, o zelo com que você tem. O Johnny tá lá agora, acabou de se tornar pai, então já falou aqui com a gente. Então, assim, é um grande pastor para nós, né? É uma pessoa agora da família Manaim aqui. Família, né? Uma família. Né? Então isso me deixa muito feliz. Ele fala: ele está muito atarefado, né? Então a gente divide muita coisa aqui, muitos trabalhos. Então eu me alegrei muito de ter esse pastor aqui, esse companheiro, esse amigo do meu lado, para trabalhar juntos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, agradecendo a presença do William aqui conosco. Pastor, a gente agradece a presença do senhor também. Quero mandar um abraço pro irmão do senhor também, lá em Santa Catarina, o Roberto, né? Ian, a esposa. Ele é um fã da Rádio Manaim. Tadeu. Ele tá sempre acompanhando, sempre que, quando não tá no culto presencial, eles estão acompanhando. A sempre. filha, o genro também, né? Estiveram aqui. O Tadeu também trabalhou em televisão lá, né? Então ele, na Embratel, em televisão, então é do meio. Então ele ama muito isso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Edson Ian, o William também se dirigindo lá, os dois estão aqui sempre no comando da TV, estão ali sempre trabalhando. Então os dois já vão pro estúdio da TV
para a transmissão do culto desta noite. Manaim News, depois do culto, e 21 horas, o programa Ligue 0800. A todos, a paz do Senhor Jesus.